Olá, espero te encontrar muito bem nesse dia. Estamos aqui para mais uma leitura do nosso livro A Melhor Vida, de Eulália Bueno, pelo Espírito de Maria do Rosário Del Pilar. Esse livro é um livro muito bonito, de reflexões bem curtas, porém extremamente profundas. E é uma oportunidade da gente colocar em prática o nosso propósito, que é o de refletir, o de modificar os nossos comportamentos, os nossos conceitos, os nossos valores. Temos defeitos muito arraigados ainda no nosso espírito, e para que a gente tenha certeza disso, basta olhar para quem fomos no passado. Basta a gente fazer uma varredura na história que a gente vai entender porque ainda temos tanto orgulho, tanta vaidade, tanto egoísmo na nossa essência. E para que a gente entenda esse momento do nosso espírito, é importante que a gente primeiramente aceite os nossos defeitos, aceite que estamos cheios de imperfeições, de mazelas, muito mais do que de qualidades. E é em busca da melhora desse comportamento moral, ético, é em busca dessa individuação que a gente precisa buscar nesses livros que trazem para a gente tanta sabedoria, tanto esclarecimento, a oportunidade de olhar para dentro e buscar também se desenvolver e crescer, aproveitando essa oportunidade de vida aqui na Terra, que é nosso planeta escola. Então, a mensagem que eu vou ler hoje é: a vida continua. Além do corpo, a vida continua. Apesar do desespero e da dor da aparente perda, procura não esquecer que a vida continua. Continuam vivos os teus afetos e com isso permanecem precisando de ti. Sempre que falares deles, fala com respeito e carinho, pois eles têm plena condição não apenas de ouvir-te, como também de sentir o que vai no seu coração. Não imagine santificados, porque somos todos espíritos vivenciando dificuldades às voltas com necessidades urgentes de auxílio. Não os sobrecarregues, portanto, com os teus petitórios, que só esperam de ti esforço e determinação para serem solucionados. Não te vitimizes alegando sofreres pela ausência, porque eles estão agora precisando muito mais sentir o quanto lhes percebes a presença e o quanto lhes identificas a continuidade da vida. Não agasalhes a ideia do nada, pois se realmente os amas, pelas vias do amor perceberás a correspondência do nobre sentimento desses que, se distanciando dos teus braços físicos, sentem-se abraçados pelas tuas vibrações positivas. Que, afastados do teu olhar material, seguem vivendo e buscando realizações que talvez não possam por hora contar com a tua participação, sem, no entanto, dispensar os pensamentos que lhes inoculam novas forças e esperanças e podem originar-se do amor que encontram em ti mesmo. O amor tem o poder de renunciar à própria felicidade em favor da felicidade do ser amado. Onde quer que ele esteja, o amor tudo aceita, compreende e auxilia. Estende tua sensibilidade para além do que tocas e vês, e sentirás que a vida continua para todos os que deixaram a terra e se constrói a cada instante pelo carinho dos que precederam e que aguardam um dia também por ti. Aqui nessa mensagem a gente tem a importante lembrança, principalmente para nós que somos espíritas, né? Infelizmente, nem todas as pessoas elas creem nessa continuidade da vida. E para elas, a perda das pessoas queridas tem uma dor e um significado muito mais profundo e muitas vezes deixa marcas também muito mais rigorosas, muito mais dolorosas. Mas graças a Deus que nós aceitamos essa verdade e entendemos a morte como uma continuidade da vida num outro lugar, num outro ambiente, num outro aspecto da existência. Sabemos que as pessoas que partem, os nossos entes queridos, as pessoas que amamos, elas continuam vivas. E mais do que nunca, elas precisam da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso carinho, das nossas orações. A mensagem ela traz um olhar bem interessante que nos fala da necessidade que esse espírito que parte da Terra, né, novamente para a espiritualidade, precisa que a gente faça com que ele se sinta ainda presente de alguma forma, existente, porque quando a gente desencarna, eu acredito que de imediato, até que a nossa memória vá voltando, a depender do nosso momento ali, do nosso estágio evolutivo, deve ser uma sensação de vazio muito grande, né? De invisibilidade, realmente. Primeiro, porque não vemos mais aquele espírito, né? Então ele deixa de fazer parte do mundo material.
de forma que ele ainda se sente material, né? Porque nós nos sentimos como matéria. E quando a gente desencarna, acredito, né, que deve ser um momento ali muito delicado da nossa percepção, da nossa compreensão, porque a gente muda os sentidos. E toda mudança, ela demanda um tempo para adaptação. Eu já li alguns livros e a gente já viu alguns filmes em que o espírito, quando ele desencarna logo e ele não compreende ainda o desencarne, ele fala: como eu tô morto? Se eu tô aqui, eu tô mais vivo, eu me sinto mais vivo do que nunca. Então, é uma percepção confusa para quem está do outro lado. E se o espírito ele não tem essa compreensão da desencarnação, do plano espiritual, da continuidade da vida, ele se sente muito mais perdido. Então, ainda que ele tenha, eu acredito que esse momento, essa transição, essa mudança de realidade, ela demanda um tempo de adaptação. Então, se a gente pudesse ser veículo de auxílio, de fraternidade, de amor, de compreensão, é muito melhor para a adaptação dele. Porque ainda que ele esteja distante, ainda que ele não seja percebido visivelmente e tatilmente, ele se sente percebido em coração, em sintonia, em emoção. E a mensagem traz para a gente essa realidade, que ele sente as nossas vibrações de amor ou não, né? Depende de cada um, do que ele representou em vida. Mas ainda que ele tenha representado algo que não tenha nos feito bem, que a gente possa ter essa empatia de transmutar esse sentimento, de fazer o esforço enquanto estamos aqui, de reciclar esse sentimento, de transformar ele em algo positivo ou ao menos neutro, para que, se não pudermos ajudar aquele espírito desencarnado, que a gente também não seja veículo de prejuízo na vida de ninguém. Jesus, ele deixou bem claro assim em muitas escrituras que, se tivéssemos a oportunidade de nos conciliarmos com os nossos inimigos, que a gente faça enquanto a gente está aqui na Terra, porque aqui é esse lugar de equilibrar os nossos sentimentos, a nossa razão, os nossos comportamentos. É aqui que a gente aprende, é aqui que a gente se modifica, é aqui que a gente evolui. É muito mais fácil na espiritualidade a gente ser bom, porque lá fica complicado você esconder seus sentimentos. Os sentimentos, eles estão visíveis pela energia que eles propagam. Os pensamentos, eles estão visíveis, principalmente a depender da evolução de cada espírito. Mas aqui não, aqui ninguém lê nossos pensamentos, ninguém sabe exatamente o que a gente está sentindo. Os nossos comportamentos, eles podem ser guiados pela falsidade, pela manipulação, depende do caráter de cada um. Fora a questão de que, quando chega aqui, a gente esquece muito do que fomos, do que fizemos, do que precisamos fazer, do que nos comprometemos. Então, é um exercício de realmente querer ser bom, de querer esquecer o mal que nos foi feito, de querer melhorar a cada dia, para que a nossa vida seja conduzida pelo caminho do bem. Então, que a gente possa realmente ter também essa percepção para as pessoas que desencarnam, né, para os espíritos que voltam para a espiritualidade, sejam nossos amigos, nossos entes queridos, os nossos familiares, que a gente possa não só orar por eles, mas emanar sempre pensamentos positivos, de encontro, de autoconsciência, de busca pelo seu próprio crescimento, de individuação também. Muitas vezes a gente, principalmente aqui na Terra, a gente se liga a muitas pessoas. O ser humano em si, ele é um ser muito sociável, que precisa muito desse lugar de viver em comunidade. E, de certa forma, essa necessidade, ela vira muitas vezes uma compulsão, uma obsessão, uma dependência. E essa dependência é que nos prejudica, principalmente no momento do desencarne. Então, é muito possível, é muito provável que as mães que deixam seus filhos pequenos tenham uma revolta de partir naquele momento. No trânsito da desencarnação, a gente não lembra do que, do porquê, do que foi proposto, só existe a dor da separação e a revolta por querer ficar. Então, é muito comum que essas mães se atrelem ali àquele bebê, àquela família, as esposas que deixam seus maridos, os maridos que deixam suas esposas, e tudo isso é muito complexo. Essa separação brusca é muito complexa, sem compreensão, sem entendimento, sem obras, é muito mais complexo ainda. Então, se a gente tem um pouquinho de conhecimento, que a gente faça esse exercício,
Porque a gente às vezes tem muito conhecimento, mas quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente se descabela, a gente se desespera, a gente não quer aceitar. A dor da perda, ela fere a alma. Então, é nesse momento em que as coisas não estão acontecendo que a gente precisa fazer o exercício da autoconsciência para que quando esses momentos aconteçam, a gente tenha equilíbrio emocional, psicológico e espiritual para lidar com as dificuldades que vão acontecer na nossa vida, porque sempre acontecem, né? E é importante que aconteçam para testar mesmo se a gente está ciente de tudo aquilo que a gente está aprendendo, se a gente realmente internalizou aquilo que a gente aprende, ou se está entrando por um ouvido e saindo por outro. Porque às vezes a gente lê tanto e é só excesso de cultura inútil, porque a gente não absorve, não compreende, não põe em prática. Então, que a gente possa ser, sim, cultos, que a gente, sim, possa estudar muito bem a doutrina ou qualquer outra religião ou qualquer filosofia de vida, mas que, para além disso, a gente possa colocar no nosso coração, no nosso espírito e na nossa vida, na nossa prática real. Eu espero que essa mensagem tenha chegado aí até você, tenha feito sentido para você, assim como fez para mim, e que a gente possa estar junto na próxima leitura para refletir um pouco mais sobre esse livro tão lindo de Eulália Bueno. Um grande beijo, forte abraço e fica com Deus.